Boa tarde, boa tarde, boa no nosso é um projeto de todos nós, é um projeto realmente colaborativo, que nasceu em meio a essa pandemia, né? A gente tem um grupo, eu vou convidar já a Rose para falar um pouquinho mais sobre isso, e aí depois ela já emenda contando um pouco do capítulo dela, do que ela vai falar no livro, mas, enfim, a história da construção desse livro é um grupo de criativos que se encontrou, se conectou realmente através de um grupo de WhatsApp, o Conexões Criativas, que é o grupo que a Rose criou, e no meio das discussões, no começo da pandemia, falando sobre todas essas questões que nos afligiam tanto na área cultural, surgiu a ideia de por que não, né, fazer um livro, por que não compartilhar nossos saberes, já que está sobrando. Naquele momento a gente achava que ainda ia sobrar tempo, imagina, todo mundo super enrolado, né, todo mundo trabalhando até muito mais com todo esse cenário da pandemia. Mas, enfim, no meio de um cenário tão trágico, tão difícil para todos nós, na cultura e no país como um todo, com tantas mortes, com tantas coisas ruins acontecendo, a gente tem uma realização positiva que nasceu dessa forma espontânea, numa discussão, num debate, né, positivo, dentro de um grupo de WhatsApp, e a gente levou a história a sério. Então, passaram-se aí alguns meses, a princípio a gente achava que até julho a gente já ia postar, que o livro ia estar pronto, a gente foi descobrindo que é sempre muito mais difícil, tem muitas questões, contamos com o apoio de muitas pessoas, além de nós aqui, a gente tem um grupo, depois eu vou citar, vou falar os nomes de todo mundo envolvido aí no projeto para que desse certo. Aqui, além dos autores, temos também um dos representantes da área do design também, para contar como foi a programação visual, a criação artística, que tanto enobrece também esse livro. Enfim, a gente está muito contente, isso eu posso garantir para vocês, estamos todos aqui hoje muito alegres e contentes de ver essa realização se concretizar. Então, não quero me estender mais, eu vou chamar a Rose Melsburger, que vai falar um pouquinho da gente, de como foi criar esse grupo e aí a gente acabar se juntando num grupo menor para fazer esse livro, e aí ela já aproveita para contar para vocês sobre o que ela escreveu nesse nosso empreendimento, nesse nosso livro virtual. Bem-vinda, Rose, boa tarde. Obrigada, a criatividade salva. Eu acho que esse tema veio assim para a gente estava fazendo, foi uma iniciativa que aflorou no grupo, como você falou, no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp nasceu por uma necessidade que a gente tinha de conectar as várias articulações e profissionais que eu conheço em praticamente todo o território nacional, criativos e não criativos, gestores, pessoas que atuam com muita competência na área da cultura, cada um em seu segmento. Então, a gente tem nesse grupo do WhatsApp 100 pessoas das mais variadas áreas de atuação, de estudantes a profissionais, a professores, enfim, tem muita gente nesse grupo. E aí, no meio da pandemia, vem pandemia e Dani vem com a ideia. A gente podia fazer alguma coisa junto, o que a gente pode fazer? Que tal se a gente contasse ou colocasse no papel alguma coisa do nosso conhecimento? Vamos fazer um livro? Vamos. E jogamos a ideia no grupo. E do grupo, aqueles que levantaram o dedinho, falaram, eu quero, surgiram, então,
esses 7 profissionais que estão aqui, e depois se juntou ao grupo aí o pessoal do design e da arte, para poder criar esse filho. Eu estou muito feliz, porque é um filho que a gente põe no mundo, de forma colaborativa, de forma muito inspiradora. Cada um tem uma fala muito importante, tem muitas coisas importantes dentro desse livro, que eu acho que quem não baixou vai querer baixar logo, porque ele é gratuito, vai estar disponível tanto na plataforma do Cultura e Mercado, como a gente vai contribuir e a gente vai divulgar isso, sim, aos 4 ventos. Quanto mais gente baixando esse livro e tomando conhecimento desse conteúdo, eu acho que é importante. E aí, já indo para a minha fala, né, o que eu resolvi escrever, o que eu resolvi compartilhar? Eu resolvi compartilhar ali um pouco da minha experiência. Eu acho que aqui do grupo, talvez eu e a Helga, a gente seja ali mais ou menos da mesma idade, mas somos as matriarcas, né, do grupo, e acho que eu tinha uma experiência, né, com esse mundo da criatividade, e eu quis contar um pouco dessa minha vivência e compartilhar isso com outras pessoas. Então eu coloquei ali 7 tópicos importantes e experiências em vários momentos da minha vida, que eu acho que você vai ficar curioso para saber exatamente o que foi que eu escrevi ali. Então, é essa minha contribuição para essa coletânea de textos que são... Eu fiquei muito fascinada com tudo que eu li, são informações importantes, contribuições interessantes para o mercado da economia criativa ou para quem está interessado em iniciar suas atividades na economia criativa, aquele que é curioso, só quer juntar conhecimento e querer saber se fala tanto de economia criativa, e tem muita gente que ainda tem dúvidas a respeito do que seja isso, ou como fazer, ou como se articular. Eu acho que ali nessa publicação a gente tem contribuições muito importantes para pessoas, para instituições, para empresas, para gestores públicos. Então, a gente tem muita contribuição ali que serve para praticamente todas as pessoas em todas as instâncias. Eu espero que você possa baixar o livro e aproveitar e depois fazer contato com a gente contando a sua experiência com o livro e querendo saber mais, a gente vai estar à disposição. É isso, Dani, fica com você. É muito legal, a gente está muito empolgado. Eu queria então aproveitar e chamar o Adriel, que fez parte da equipe, que deu vida, deu uma cara para esse livro, né? Adriel, conta aí um pouquinho para a gente como foi esse processo, o que inspirou vocês, como que vocês criaram tudo, é contigo. Não estou te ouvindo, tá, Adriel? Não estou te ouvindo, tá, Adriel? Aquela conferida básica no microfone, se o microfone está ligado. Continuo não ouvindo o Adriel. Para dar um ar de mistério, isso, Adriel? É para criar uma aura maior de mistério? A gente não está conseguindo te ouvir. Olha aqui, é sempre assim, né, gente? Agora a live tem esses imprevistos, né? É sempre assim, porque a gente testa tudo, a gente entra meia hora antes, faz os testes, vai e volta, mas não tem jeito, né? Adriel, vou fazer uma última tentativa, senão eu pulo pro Décio e você volta mais tarde. Pode ser? Acho até que a Vanessa caiu, ó. Então eu vou pular, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o Décio, que aqui a gente vai seguir super democrático, a gente vai na ordem alfabética. A gente combinou só eu e Rose entrar primeiro, só para a gente contar a história da ideia do livro, mas a gente vai seguir em ordem alfabética, tá bom? Então, Décio, querido, conta pra gente esse seu capítulo super interessante do livro, por favor.
Salve, Dani, salve a criatividade salva. Gente, eu estou muito feliz mesmo, viu? Queria agradecer esse time de craques, a oportunidade de estar junto com tanta gente bacana, né? Seleção Brasileira da Criatividade, e eu poder aí. Estou muito feliz, muito honrado e eu acho assim uma coisa importante, né? Esse produto criado nesse novo momento da pandemia, e foi uma grande experiência. A experiência foram os vínculos afetivos que nós criamos entre nós, né? E espero que o pessoal que possa ler o livro, que baixe o livro também se vincule nessa afetividade criativa que a gente está aqui, todo mundo imbuído, né? Uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar aqui é que uma das propostas desse projeto é mostrar que a cultura e a criatividade podem salvar, né? Podem ser uma solução para esse novo momento, né? Para esse novo real que a gente está vivendo a partir de agora. Então, assim, mais do que mostrar experiências, mostrar uma série de reflexões, é apresentar a criatividade como uma solução para a crise, apresentar a criatividade como uma grande saída, né? Não só para a retomada econômica, mas principalmente social, de saúde e tudo mais, né? E eu trago uma experiência curta, de pouco mais de 20 anos, trabalhando com grupos, com territórios, com criativos, artistas, e as grandes dificuldades que a gente tem quando trabalha com economia criativa, com criatividade, é materializar as coisas, né? E depois de um tempo eu comecei a perceber que a gente consegue materializar a criatividade no território, e que o tema do território criativo, ele é uma forma de você conseguir, né, trabalhar a criatividade, a economia criativa, colocando os pés no chão, né? E como eu sou de Goiás e trabalho no Brasil inteiro, mas principalmente no interior do Brasil, que a gente chama de Brasil profundo, eu trabalho com cidades pequenas, com cidades de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, cidade com menos de 80 mil habitantes. E dentro dessa prática minha, eu desenvolvi uma metodologia chamada Giros Criativos, o desenvolvimento de territórios criativos. E os giros criativos é um giro de folia criativo, né? A gente pega a manifestação cultural popular mais importante de Goiás e do centro do Brasil, do interior de São Paulo, de Minas, de todas as outras coisas, e dentro dessa metodologia do giro criativo, a gente trabalha o conceito do giro de folia no território. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer, convido todo mundo a ler o livro, e ao final do livro a gente tem lá os nossos contatos para que todo mundo possa nos acessar em nossas redes e estar compartilhando, né, como já foi falado, a sua experiência em ler os nossos conteúdos. Um abração no coração de todo mundo, abraços criativos, e devolvo aí para a Dani. Obrigada, Dé. Todo mundo muito honrado de ter você aqui com a gente, um grande mestre, sem dúvida. E aí, falando em mestre, eu vou então passar para outra mestra queridíssima também, figura simpática, que nos une muito afetivamente e que muito colaborou também para a comunicação, para a divulgação. Helga era sempre a mais empolgada do grupo e sempre saía na frente fazendo as criações dos nossos teasers, tudo isso. Helga, querida, é com você. Prazer estar aqui, foi assim, uma experiência muito legal estar compartilhando conhecimento com tantas feras criativas, né? Tantos conhecimentos e olhares diferenciados, né? Um desafio a gente conseguir compilar todos esses olhares diferentes em um livro, cada um dando uma contribuição neste momento de pandemia, né? Nesse momento difícil. Eu realmente espero que esse livro contribua para abrir a mente, abrir a percepção da potencialidade da economia da cultura, da economia criativa, para que a gente possa encontrar soluções e caminhos para a saída da crise, né? O meu capítulo bem, eu sou uma ferrenha defensora da cultura como vetor de desenvolvimento. Eu acredito que a cultura hoje é a grande sacada para que a gente possa agilizar o processo de desenvolvimento, tanto econômico, social,
porque o esgotamento da indústria, do comércio e dos serviços é latente, né? E a cultura ainda não teve todas as suas possibilidades exploradas. E dentro dessa defesa, eu coloco que os setores criativos são o ponto de partida, porque eles já movimentam a cadeia a economia da cultura, como eles já movimentam esta cadeia da cultura com alguns ajustes em sua cadeia produtiva, com a valorização do núcleo criativo e também entendendo o produto final como um transmissor de conhecimento, nós temos aí amplos caminhos que podem ajudar em várias frentes, para que a gente saia dessa situação difícil causada pela pandemia, né? Nesse contexto, eu fiz uma divisão para facilitar a compreensão, porque às vezes as pessoas olham para o setor criativo de uma forma muito binária, né? Ah, ele é criativo, ele faz isso ou ele é aquilo. Não, dentro do processo criativo tem várias fases, que eu dividi em núcleo, cadeia produtiva e produção, e o produto final. E é isso que eu abordo no meu capítulo, né? Então, foi um prazer enorme estar com essa galera toda. Vocês me encontram nas redes com o nome Helga Econocriativa, no Facebook, YouTube, e o contato também está no livro. E distribuam para todo mundo. Quanto mais pessoas tiverem acesso, quem sabe mais a gente está aí colocando a cultura onde ela merece, sendo protagonista. Muito obrigada, gente, e devolvo para minha amiga Dani a continuidade do nosso bate-papo aqui. Maravilhoso, Helga, incrível. É isso aí. É uma defesa da vida, né, Helga? É uma história longa, batalhando por isso. Se uma contribuição incrível nesse livro, e eu vou deixar para o Silvio contar toda a história desse capítulo dele, que é também extremamente interessante. Aliás, eu vou fazer uma confissão para vocês, eu fui lendo o livro aos poucos, né, ao longo da construção, porque eu não tive... Algumas pessoas conseguiram ler tudo de uma tacada quando a gente fez a primeira revisão, nós mesmos nos revezamos, né, nesse processo todo, e algumas pessoas conseguiram ler tudo, e eu fui lendo muito aos poucos, assim, e aí é muito legal, porque cada um que eu lia me abria um novo olhar. É o seu caso, Silvio, conta aí. Olha, gente, salve a criatividade, né? A criatividade salva, e é acreditando nisso que esse grupo aqui se reuniu pensando que teria uma contribuição a fazer para toda a sociedade, para aqueles envolvidos em cultura, e a criatividade não só como um elemento preso ou uma outra, mas como sendo um elemento dependente do fato de poder fazer com que as pessoas gerem inovação para as empresas. Então, eu cheguei nesse trabalho sendo um pesquisador. Então, eu sou professor na SPM e tenho trabalhado o tema da economia criativa, o tema de criatividade como um recurso das organizações, e vejo aqui, dentro desse momento, desse ambiente, a chance da gente transformar, que é uma ideia que vive dentro da academia, como sendo um objeto que a gente possa entregar para as pessoas. Porque é importante que as pessoas tenham um limite dentro da organização em termos de enfrentamento com a tecnologia. Porque o ponto mais crucial para a permanência da atividade profissional das pessoas seja o quanto criativa elas são. Então, isso a gente tem que passar adiante, a gente tem que fazer com que na educação isso permeie a forma como a criatividade é tratada, não como sendo algo intuitivo, algo que a pessoa nasce com aquilo, mas como algo que pode ser desenvolvido e que pode ser melhor aproveitado dentro das organizações. As ações criativas é justamente isso, é fazer com que as empresas percebam o quanto elas devem também valorizar a criatividade, porque ser criativo e interagir com pessoas faz com que todo grupo seja mais criativo. E se é mais criativo, a empresa inova, a empresa empreende, ela enfrenta a transformação digital, ela desenvolve melhor as suas atividades de marketing, enfim, as pesquisas que a gente tem feito têm demonstrado isso.
Então, é importante a gente criar aquele incentivo para as pessoas que hoje estão na sua formação, que pensem bastante sobre o quanto elas contribuem de forma criativa. Fazer com que os professores, o quanto eu consigo fazer um desafio para aquele meu aluno, para ele ser criativo. Porque é disso que nós vamos precisar. É isso que a gente vai precisar para não só enfrentar a pandemia, tem uma transformação digital que está acontecendo. A gente precisa fazer com que as pessoas se engajem dentro desse processo e possam aproveitar as oportunidades que estão chegando. As profissões que vão resistir a essa transformação digital vão demandar criatividade. E é por isso que é tão importante a gente poder juntar tantas ideias diferentes, como a Dani fala, para fazer uma contribuição que seja perene, que não seja algo agora para o momento da pandemia. Sim, importante, muito importante que seja, mas que permaneça, que possa gerar bastante reflexões. Dani, lhe devolvo a fala e agradeço muito a oportunidade de estar com esse time maravilhoso, criando assim uma forma super coletiva, cada um contribuindo, né? A gente revisou em cruzado, a gente fez muito trabalho assim que tem um pouquinho de cada um em cada capítulo. A gente só assina. Bom, te devolvo aí, Dani. Obrigada, Silvia. É isso aí. Foi um livro realmente colaborativo, voluntário. E aí eu vou chamar agora o Simon, que ele vai contar uma experiência muito criativa, realmente, que é um festival incrível, que inclusive está chegando, ele está aqui, coitado, cansado, acabado, que ele está em plena pré-produção do seu Pixel Show. Conta pra gente essa experiência, Simon. Valeu, Dani. Primeiro, agradecer aí o convite de todo mundo, o grupo criado pela Rose, enfim, que todos nós estamos super envolvidos. Que foi engraçado, né, o convite, porque na correria do Pixel Show, no primeiro momento, eu não aceitei o convite de participar do livro, apesar de querer fazer parte dele. E aí, um dia a Rose me manda uma mensagem e fala assim, cara, eu preciso de ajuda, você também é uma editora, né? Eu falei, claro, o que você precisa de ajuda para o livro? E aí eu me envolvi tanto que eu falei, então vamos lá, vou falar também a história do Pixel Show, que é o mais antigo festival de criatividade do Brasil, o maior da América Latina, e que a gente tem orgulho de estar no 16º ano do festival, e que é um festival amplo, que vem gente do Brasil inteiro, e que a cada ano ele se transforma, ele vai crescendo e trazendo mais conteúdo para dentro do nosso festival. Então, eu tenho palestrantes desde ganhadores de Oscar, de Grammy, de Emmy, etc., até grandes criativos nos menores subnichos da economia criativa possíveis, né? Então, eu brinco que eu tenho desde do artista de rua até o arquiteto, da mais antiga tecnologia até a mais nova tecnologia, tudo lá está envolvido, o poeta, o ilustrador, a pessoa que faz game, audiovisual, XR, enfim, tem de tudo para todos os gostos, para todas as idades. Eu brinco muito quando eu vejo o meu avô de 96, quase 97 anos, no Pixel Show, colocando óculos de realidade virtual e se transportando para uma ativação que nunca foi vista antes, né? A gente discuti muito com o meu sócio o que falar num livro sobre criatividade, uma vez que a gente vive criatividade 365 dias no ano. E aí a gente falou, cara, vou contar a história do festival, porque em 2005, quando ele nasceu, não tinha nada disso. Ninguém nem falava de economia criativa no nosso país. E aí a gente tem como propósito levar esse conhecimento para as pessoas, por isso que 90% das atividades do festival são de acesso gratuito, e aí já deixo o convite para todo mundo, entre 12 e 18 de outubro, www.pixelshow.com, não percam essa oportunidade. Quem quiser conhecer mais, tem tintim por tintim, obviamente resumida a história desses 16 anos de vida, e que esse é um ano completamente maluco, né, e que a gente transformou e se reinventou praticamente um evento novo para fazer ele online, que é uma alegria poder manter a chama acesa, poder levar conhecimento e inspiração para todas as pessoas, e realmente é um esforço tremendo. Até quando eu entrei aqui, antes da gente entrar no ar, vocês falaram, nossa, que cara de sono, né? Então praticamente virando tantos dias seguidos, mas é um prazer, estou muito feliz de poder contar essa história num livro de tantos assuntos diversos da criatividade, porque criatividade é isso, né? Todo mundo nasce criativo,
A imaginação das crianças é um absurdo, assim, a gente se surpreende dia após dia. E quando a gente vai crescendo, infelizmente, nós somos podados pelos paradigmas da sociedade. Dependendo de onde a gente mora, as culturas, algumas são mais ou menos criativas. Então, a gente tem que provocar, fomentar e incentivar as pessoas para serem cada vez mais criativas. Até porque a gente está vendo o mercado corporativo, quando a gente fala de soft skills, um dos mais procurados para os profissionais é exatamente o da criatividade. Então, vamos junto, convido vocês a lerem o livro, a compartilhar ele para todo mundo e, óbvio, divulguem, venham e se divirtam no Pixel Show, adquirindo conhecimento para que vocês tenham mais bagagem, mais repertório, que todos nós podemos, no futuro, nos encontrar, se Deus quiser, no ano que vem, com o Pixel Show presencial, na 17ª edição, e juntos podermos comemorar, né? A gente até brincou que hoje era o dia da caipirinha para comemorar o lançamento do livro. Se Deus quiser, em breve a gente vai poder fazer isso pessoalmente, mas é sempre bom ver vocês no virtual também. Um beijo para todo mundo e um prazer de novo estar com esse time incrível. Dani, a palavra é sua. Valeu. Não podia ficar de fora. Ainda tem mais essa característica, né? A gente tá cada um num canto. Tem gente em São Paulo, tem gente no Sul, tem gente... Depois acho até que vale a gente fazer uma rodada contando isso também, porque tem essa coisa bacana de todo mundo ter se juntado, mesmo estando cada um num canto. Então, essa caipirinha, quando a gente puder tomar, vai ser um pouquinho complicada para organizar essa logística, mas a gente vai ter que combinar. Ela vai chegando aqui, vocês estão sendo super curtinhos, eu estou adorando isso, super. Vamos chamar a Vanessa, que tem uma história muito bacana com artesanato. Espero que ela tenha trazido a convidada especial dela, desconfie que sim. Vamos conferir essa história com a Vanessa. Olá, boa tarde, pessoal. Então, salve a criatividade salva. O lançamento desse livro que, com tanto carinho, durante a pandemia, a gente organizou. E eu acho que a Dani já comentou ali, né? Não só sobre a convidada, mas eu sou do Sul, né? Estou aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, então é um prazer ter gente de tudo quanto é estado, região, diferentes sotaques, né? Isso é muito bom. E minha contribuição nesse livro foi falar um pouco sobre o artesanato, mas não o artesanato em si, mas sobre a cadeia produtiva da economia criativa. E para falar, então, sobre essa cadeia produtiva, eu utilizei como case, né, as bonecas da Mara Couto, né, que é Feitiços de Pano. E o que mais me instigou a trabalhar nisso é porque eu, além de pesquisar na economia criativa, no mestrado em turismo, eu também fui mentora de muitas artesãs, e uma coisa que sempre me instigou é que muitas vezes quando a gente fala não só sobre economia criativa, sobre setores criativos ou tudo que está incluído aí, é que a gente começa a olhar um olhar muito próximo só do produto, e a gente não olha o que está por trás. E quando a gente vai olhar toda a cadeia produtiva que tem por trás, seja de um festival como o Pixel Show, ou seja por trás dessa boneca que ao primeiro momento parece simples, a gente vê que tem toda uma cadeia e vários setores e empresas que acabam ganhando com isso. E a pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? Que todos esses setores, incluindo a cultura, são setores que contribuem muito para a economia do nosso país. E eu não vou me estender, mas essa aqui, para quem quiser, depois tem lá no livro, para vocês ficarem com curiosidade, tem uma entrevista, inclusive, com a Mara, tem o link lá, tem todos os meus contatos, fiquem à vontade para a gente discutir, conversar mais sobre isso, mas essa aqui é a Vanessinha, que a Mara fez especialmente para mim. E convido vocês a lerem o livro, tá maravilhoso, com todos esses autores aí que contribuíram, compartilharam conhecimento, e agora eu passo a palavra para a Dani. Falei que essa turma tá super rápida, tá todo mundo... eu gostei disso, vai todo mundo falar só do livro para todo mundo ter que ler o livro, né? Ninguém dá muitas pistas, é só tem que baixar o livro e ler. Vamos fazer o seguinte, bom, eu queria só falar rapidinho do que não está aqui, o que é a sala.
Ele não está aqui hoje, ele não pôde vir, mas ele é um dos nossos autores, e o tema dele é um tema extremamente importante também, muito relevante. Ele fala sobre acessibilidade, né, na cultura, na arte, quanto a gente consegue, de fato, incluir, que é um doce de pessoa, super afetivo, e que foi um grande responsável por trazer também a turma aí, por identificar e trazer a turma das colagens. O livro tem uma programação visual realmente incrível. Então, vamos tentar de novo falar com o Adriel e ver se funciona agora, se a gente consegue trazer o Adriel para contar essa história. Então, aqui as nossas palmas, o nosso agradecimento para o Kiá, que não pôde participar da live hoje, mas está no livro, tá bom? Adriel, será que a gente fala com você? Agora vai? Vamos ver. Estão me ouvindo? Sim! Aê! Então, pessoal, boa tarde a todos, Iniciar essa fala parabenizando a todos os escritores desses artigos, né? São lindíssimos artigos, bem construtivo, prepositivo e esclarecedor, né? E eu começo nesse ponto porque foi justamente o ponto que a gente começou, né? O meu trabalho junto com o Diego, né? O Diego foi esse parceiro também das artes da arte gráfica, né? Que fez todas as montagens das colagens. A gente iniciou esse trabalho junto exatamente nesse ponto, lendo todos os artigos, interagindo com ele, então cada artigo gerou bastante conversa, bastante reflexões e bastante material do que a gente queria, né? Então, todo o livro ele é baseado, né, cada colagem de cada artigo, então cada artigo, por ter uma própria identidade, né, eu digo identidade escrita, narrativa mesmo, de cada personalidade de cada escritor ali que impôs sua personalidade na escrita, também demanda uma personalidade visual, né? Então, partindo desse mote, a gente pensou, como a gente faz essa leitura visualmente, cria signos para cada elemento, como produtores, como uma cultura, então pegar esses signos mais recorrentes dentro do artigo, sobre os artigos que abordam sobre a criatividade, e criar um signo para ele. Então, o produtor cultural tem um signo, a cultura tem um signo ali visual e uma pauta em comum, né, que é a pandemia. Então, a pandemia é um contexto histórico, assim, quem está lendo, né, precisa passar por esse contexto histórico, que é o atual, que é a pandemia, e tudo isso muito refletido nesse diálogo, né, nesse interdiálogo entre o artigo e uma narrativa visual. Eu espero que a gente tenha conseguido transmutar bastante em um lugar tanto subjetivo quanto explícito do que é a técnica da colagem, né, colagem digital, para um livro tão desafiador que é esse livro da criatividade, né, com artigos tão... Então, fiquei muito feliz, né, eu e o Diego, assim, o Diego não pôde participar, mas trocando uma ideia com ele, a gente ficou muito feliz em participar desse projeto, porque trouxe esse desafio, né, a gente queria ter mais tempo, assim, disponível, mas foi bem produtivo, porque tivemos, né, esse anseio de participar de um projeto grande, com pessoas massa, com pessoas legais, bacanas mesmo, e que nos tirou um processo criativo tão bacana que a gente se orgulha, né? Então, estar nesse projeto, de estar trabalhando com pessoas muito talentosas, né, e reconhecidas, assim, e, cara, vamos jogar esse livro para frente, espero que chegue na mão de bastante pessoas, e que eles curtam tanto o artigo quanto as colagens, que seja uma viagem muito bacana para quem estiver lendo. Dani, é com... Adriel, espero que na hora das perguntas aqui a gente vai abrir para o pessoal fazer algumas perguntas, né? O público, vocês podem ir mandando aí pelo YouTube, pelo chat do YouTube, por favor. Vai ser muito bacana que perguntem mais e que absorvam mais de vocês, porque eu achei esse trabalho de vocês fantástico. Aliás, todos nós achamos, né? Ele valorizou demais o livro, valorizou demais cada capítulo, porque é como você falou, vocês fizeram as colagens com símbolos, com signos, né, que tem relação com cada um dos capítulos, com cada um dos temas tratados. Eu acho isso extremamente difícil, né, uma coisa super complexa chegar numa equação. Eu vou falar um pouquinho também rapidamente, então, sobre o meu capítulo,
público mande algumas perguntinhas, algumas curiosidades, enfim, aí pelo chat do YouTube. Eu falo nesse livro sobre captação de recursos, que é um tema recorrente, né, na minha vida. Sou uma captadora, trabalho com captação há muitos anos, não é a única coisa que eu faço, mas é uma das coisas mais fortes ou expressivas, né, que marcam realmente a minha carreira, e que é um calcanhar de Aquiles para toda a produção cultural, né? Todo mundo tem muita dificuldade de captar recursos. De fato, é um processo complexo e que a gente não tem muita informação, não existe. Então, acho que o desafio que ele foi a primeira vez que eu escrevi, que eu tentei esse exercício da escrita sobre a captação. Eu dou aula sobre captação há muitos anos, falo, né, muito sobre isso em palestras, etc. e tal, faço PowerPoints, né, mas escrever um artigo foi um desafio enorme, e contei muito com a ajuda de todos que fizeram revisões, que acharam as repetições. E onde que entra a criatividade, né? Vocês talvez possam estar achando, captação de recursos é uma coisa mais executiva, ou um processo talvez mais roteirizado, né? Onde é que entra a criatividade nessa história? Entra e muito, é preciso inovar muito na captação de recursos para a gente chegar ao sucesso. E duas coisas, tem 2 pontos que eu acho que eu posso destacar, que eu quis ressaltar de uma maneira forte nesse artigo, nesse capítulo desse livro. A questão da diversificação das fontes de recursos, a gente precisa ser criativo e não repetitivo, a gente não pode ficar com uma fonte só, depender de uma fonte só de recursos, um pouco isso. E um outro ponto é a questão da inovação, da criatividade nas contrapartidas, né? A gente precisa ser muito criativo nas contrapartidas para ser atraente, para entrar na lógica dos patrocínios. Então, eu acho que esses foram os 2 pontos onde eu ressaltei a importância da criatividade dentro do trabalho da captação de recursos, né? Então, salva. Isso virou realmente um bordão. E estou muito feliz de ter essa oportunidade, desses criativos doidos e queridos, muito queridos, terem topado esse desafio e da gente estar aqui hoje com vocês. Então, queria, de fato, dar uma olhadinha aqui no chat, ver se vocês têm perguntas. Antes de falar daqui das últimas pessoas que colaboraram, que ajudaram a gente a fazer esse livro, que estão nos bastidores, não estão aqui hoje. Estão aqui hoje, mas vocês não estão vendo também, né? Vamos lá, temos perguntas aqui. Já tem muita gente elogiando a programação visual, viu, Adriel? Muitos parabéns. No grupo, entre nós aqui, Décio, Helga, Simão, Silvio, Rose, Vanessa, alguém quer fazer pergunta para alguém? Alguém quer fazer um comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Dani. Por favor. Eu gostaria de perguntar para o Adriel e para o Diego, que assim chegaram e conseguiram construir para nós uma unidade, que era uma coisa que a gente perseguia. Através deles, a gente conseguiu entender a ordem que a gente deveria apresentar, e eles conseguiram, através das colagens, fazer com que a gente entendesse como a gente estava fazendo, o que estava gerando no final do nosso processo. Gostaria que, como é que é de vocês, Adriel? E já, eu pergunto em paralela para o Diego, que não pode estar nos ouvindo, mas eu sei que ele contribuiu muito nisso. Me parece que desconectou, não? Só não esquece de abrir o microfone, Adriel. Ele deu uma caidinha e voltou, Ele deu uma caidinha e voltou. Adriel, você nos ouve? Adriel, não sei se você chegou a ouvir a pergunta.
Rose, quer fazer um comentário? Não, eu não estou ouvindo o Adriel. Nós também não. Será que ele vai conseguir responder o Silvio? Agora vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora sim. Acho que deu um probleminha aqui, toda vez que eu entro ele muda o microfone, é coisa doida. Mas diz aí, faz a pergunta de novo que eu respondo agora. Certo, Adriel, reforçando o papel seu e do Diego, nós percebemos que nós conseguimos até entender melhor o nosso trabalho na medida que a gente viu a construção que vocês fizeram, que harmonizou e integrou aquilo que a gente estava em processo criativo, de construção, pensando na entrega que a gente estava fazendo, não só para o criativo, aquele que está diretamente na economia criativa, mas todos aqueles que, de certa forma, vão usar a criatividade para levar suas vidas. Então, a gente gostaria de saber como é que foi esse processo, como é que vocês chegaram no ponto de desenvolver o que vocês tão brilhantemente desenvolveram para nós. Que pergunta, hein? Essa é boa. Então, porque passamos por alguns processos, assim, a gente tem algumas metodologias que deixam o caminho mais assertivo, né, que foi essa leitura complexa, assim, bem profunda mesmo de cada artigo, separamos algumas palavras-chave, né, então, o que essas palavras-chave vão representar visualmente, então, meio que a gente dissecou cada artigo, né, em frases, em afirmações, então, criamos uma imagem própria, visual nela, então, isso aqui, ela me diz muito sobre isso, em vez de a gente falar sobre o artigo de fato, a gente trazia alguns signos imagéticos, esse painel semântico que a gente cria, qual que é a cor, né, desse artigo, qual que é a textura dele, quais são os elementos que ele traz, né, por exemplo, o artigo da Vanessa, né, que falava sobre o artesanato, então ali a gente já, qual que é a textura dele? A textura é uma textura de lã, né, então precisa ter alguns objetos que ilustram esse artesanato, alguma coisa feita à mão, né? Então, cada um tem uma personalidade muito bem posicionada, né? Então, quando a gente ia construindo essas personalidades de cada artigo, em paralelo, a gente ia buscando imagens, né? Então, esse artigo... Então, teve muita pesquisa de imagem para a gente conseguir pegar esses recortes, esses elementos individuais, e no todo, né, com todas as imagens ali, a gente ia compondo o todo, né, que era botando coisa que permeou em todos os artigos, e cada elemento individual, né, como teve o alvo, como teve a lua, os instrumentos tecnológicos, né, do artigo da Rose, que trouxe aprendizados para ela, então aqueles instrumentos ao redor, né, que levou ela a ser quem que é hoje. Então tem vários toquezinhos, assim, né, já do título do artigo ao corpo, assim, eles nos dão muitas indicações do que é esse resumo visual, né, essa narrativa visual que a gente quer compor. E nesse processo, eu acho que o mais complicado foi interligar todos, né, em uma narrativa muito linear, assim. Como a gente interliga esses artigos, não só no todo, mas na parte que divide internamente. Então, digamos, um artigo ele tem uma introdução, ele tem um meio, ele tem uma conclusão. Então, a gente não pode entregar uma colagem completa, que é a colagem final desse artigo, já de cara. Então, como a gente constrói essa narrativa junto com o texto? Então, normalmente, algumas colagens têm 3 versões, né? Então, há aquela primeira colagem que abre a introdução, então a gente usa esses elementos de introduções, depois a gente refina ele para algo mais orgânico, né, horizontal ou vertical, a disposição ali gráfica, e depois a colagem por si só, que é a combinação de todo o artigo. E aí, no final, né, a capa, ele já é esse braços abertos, porque a criatividade salva, né, então não salva a criatividade, porque a criatividade salva de braços abertos, com todos os elementos, né, alguns pedaços de elementos que teve em cada artigo. Isso compôs o todo, que é a capa, e o todo de cada artigo, né? Espero ter respondido essa pergunta, mas esse foi um pouco do processo, né, que passamos. Tem mais uma pergunta, a Dani?
Antes dessa pergunta, tem uma pergunta no chat, mas antes dessa pergunta, Adriel, você não quer dar um pouquinho mais de exemplo dos links, não? É tão legal essa coisa da textura e tal. Estou te explorando, viu? Mas é que a gente ficou muito encantado mesmo com o trabalho de vocês também. Quer dar mais alguns exemplos, assim, em relação às principais imagens de cada capítulo, ou de mais alguns capítulos, pelo menos? Vou falar de alguns que eu lembro, tá? Só abrindo o livro aqui mesmo para folhear, voltar em alguns rascunhos, e aí, junto com o Diego também, a gente consegue lembrar de mais coisas, assim, que a gente fez durante com outros projetos ali, aí talvez eu embaralhe algumas coisas, mas eu vou falar de alguns, por exemplo. O Pixel Show, né? O Pixel Show, ele já traz no nome, assim, algo que seja tecnológico, né? Que seja gráfico, que trabalhe com pixel. Então, a gente tem que trazer esse do quadradinho, do pequeno quadrado, né, que compõe um todo, tá? Quase como uma fractal. Se você for ampliar a imagem, ampliar bem a imagem, você vai ter pequenos quadradinhos de cores, né? Esses são os pixels. E é muito metafórico, né? Você pensar no pixel como uma pequena peça que engloba o todo e forma aquela imagem, né? Aquela incrível imagem que você vê, seja qual for, seja uma foto, seja de um livro, ela é composta por vários quadradinhos que tem uma informação ali, que é uma informação de cor, né, que dependendo da sombra, ele cria uma textura. Então, o Pixel Show já foi de cara, assim, precisamos de alguma coisa que traga esse entendimento todo. Então, a imagem que veio foi o mundo, o planeta, né, cheio, meio que pixelado, né, com aqueles quadradinhos ali. E como o Pixel Show ele trabalha nessa evolução, nesse desenvolvimento humano e criativo, nada melhor do que um cérebro, né? Nessa textura de gráfico mesmo, de pixel, né? Ali dentro. E, claro, os outros elementos adicionais, que são as flores, né? As abelhinhas, que representam os produtores culturais, e assim por diante. Esse é um exemplo, sabe? Que a gente pegou a narrativa do nome e tentou trazer um pouco para esse lugar visual. Já o da Dani, né, o captar recursos com empresas privadas, ela diz muito qual que é o caminho. Então, ela mostra, assim, que o caminho, que é cheio de nãos, né, um caminho de sim cheio de nãos, então você tem que ter um jeito ela chegar, ela te mostra a lógica dos patrocínios, né? Então, ela faz esse caminho contigo, mostra qual que é a lei de incentivo, qual que é a lógica, como funciona. Então, é quase como se fosse uma sinaleira dizendo quando tu tem que parar, quando tu tem que esperar e quando tu tem que continuar, né? Então, esse foi o nosso mote, assim, ela é o nosso sinal, né? Nosso sinal verde, nosso sinal vermelho, nosso sinal de, ei, fica alerta. Então, o que abre a colagem ali da Dani é um sinal, né? As mãozinhas, uma verde e uma vermelha. Talvez o lugar que você esteja entrando não seja o mais interessante, talvez você tenha que ir por outra abordagem, né? Então, esse é o sinal verde nesse artigo. Mais um também que ficamos inspirando ali nessa ideia, né, de como prosseguir. Deixa eu tentar lembrar de mais um. A da Rose, que juntou ali os equipamentos, né? Esse foi uma narrativa bem bacana, assim, de passar por todos esses equipamentos, né? O fax, deixa eu tentar lembrar de outro. Bem, né, esses equipamentos um pouco mais antigos ali que ajudaram ela enfim, a lidar com a vida, com o cotidiano, com a dinâmica do dia a dia. Equipamentos velhos mesmo, Adriel. Né, escrivania, máquina de escrever, fax, essas coisas, eu falei, e está muito articulado, porque naquele tempo já era a tecnologia avançada, nesse tempo também não perdeu esse feeling de estar conectado com as novas tecnologias, por isso a gente intercalou tanto uma máquina de escrever, quanto um óculos de projeção de realidade virtual, e aquilo que a gente almeja, né, que está sempre por vir, né, então está rodeado desses equipamentos, né, dessas pessoas, e tem algumas coisas mais rústicas, né, artesanais, como a chaleira com relógio marcando tempo, e a menina com óculos, né, de realidade aumentada. Então, essa interconexão entre os equipamentos antigos e as novas tecnologias, né? Então, como aqueles equipamentos construíram, né, ajudaram a dinâmica do dia a dia dela e como esses podem nos continuar ajudando, né? Se a gente tiver uma responsabilidade e ciência de como utilizar esses equipamentos. Então, esse foi um artigo bem legal também, que a gente já viajou bastante
desses materiais, né? Vamos buscar um fax, vamos buscar um telefone, a máquina de escrever, e assim por diante. Acessibilidade cultural, né, do QA, que infelizmente não pôde estar, é um artigo bem bacana, sou bem próximo do QA, e eu estava junto quando ele escreveu esse artigo, assim, e envolveu bastante pesquisa, né, de algumas referências, e inclusive uma experiência dele própria, né, que ele produziu o seminário de acessibilidade cultural em Florianópolis, e ali ele conseguiu tirar um sumo bem interessante a ponto de escrever esse artigo bem construtivo sobre acessibilidade cultural. Então, a colagem da acessibilidade cultural, ele vinha mesmo de oportunizar, né, de ferramentas assistivas. Quais são as ferramentas assistivas para que todos possam ter o direito de fruir da cultura de maneira igual, né? Então, tem ali a máquina, né, segurando a lente da câmera, né, uma mão robótica segurando a mão da câmera, o fone de ouvido, e tudo isso em torno do globo, né, de um globo terrestre ali, que é quase aqueles globos que a gente usa na aula de geografia, né, e tudo em torno daquilo, porque é esse nosso âmbito, né, esse é o nosso trabalho, é tornar a cultura tão acessível, né, acessível para todos, tanto para ouvintes, quanto para não ouvintes, quanto para cegos ou com baixa visão. Então, como a gente consegue pensar esse processo do início, né, do trabalho, já concebendo com acessibilidade, né? Senão a gente vai estar realmente praticando essas barreiras atitudinais que excluem algumas pessoas. Então, desde a nossa concepção, né, como a gente concebe algo que já venha pensado com acessibilidade. Daí que vem esses braços já conectados ao planeta, né, a bailarina, os produtores culturais em volta, as flores e outros elementos, né. Bem, que eu lembre, gente, isso eu não vou conseguir passar por todos, viu? Mas acho que esses são umas palhinhas, assim. Incrível, obrigada, Adriel, achei maravilhoso, acho que deu para dar um ótimo exemplo para todo mundo. Bom, a gente vai chegando ao final, mas tem uma pergunta aqui da Bela Torquato. Dani, eu acho que o Simon queria comentar alguma coisa. Rapidinho. À vontade. Rapidinho. O Adriel me lembrou uma coisa que tem no tempo aqui. Por que o nome do festival é Pixel? E eles, obviamente, são designers, entendem do assunto, né? E ele falou, pixel é o pontinho, né? É o começo de qualquer imagem, começo de qualquer... ponha ou digital ou no papel. E como tudo que a gente faz, seja criativo, seja de qualquer coisa que a gente faz, a gente normalmente começa pondo alguma informação na ponta do lápis, né? No papel, ou que seja direto na tela do computador, mas tudo nasce no pixel. E por isso que é o show. Porque é um show das imagens, é um show das criações, é um show dos criativos para os criativos. Então, Adriel, Cara, tô até emocionado. Voltei no tempo, 16 anos aqui, quando a gente fez um baita estudo, uma pesquisa gigante para criar um nome, né? Que o nome é o começo de tudo. Se você não tem um nome bom, impactante, você não tem, eventualmente, um sucesso do seu produto, do seu serviço. Então, obrigado de novo por essa turma incrível aqui, que eu tô, de verdade, emocionado aqui. Você sabe que eu também me emocionei com a fala dele sobre a criação do meu capítulo. Nossa, demais. Só agradeço. Enfim, vamos passar aqui para a pergunta do público. A Bela Torquato perguntou para a gente, ela queria saber como nós fizemos a escolha dos temas ou histórias do livro. A Helga se ofereceu aqui para responder. Helga, querida, com você, e quem quiser comentar, fiquem à vontade para ir comentando e complementando a Helga. Bem, como a minha amiga criativa Rose já pontuou, faço parte do time das vovós criativas aqui, certo? Não só de idade, mas também porque eu já estou envolvida com a economia criativa desde 2006. Ela chegou no Brasil em 2004, quase no começo. E eu tenho acompanhado várias dessas pessoas, inclusive, que está aqui nesse grupo, que esse conceito ele tem ganhado força, e a pandemia realmente deu como é que nós vamos dizer, um poder para a cultura, né? Porque ela se mostrou muito presente. E cada um de nós, dentro do território que atua, começou a sentir as necessidades no seu entorno,
como ajudar as pessoas a entender esse processo da economia criativa, da cultura, de uma forma que elas possam se ver dentro deste assunto, porque isso não é fácil, né? É um conceito muito amplo, inclusive está se transformando em um novo paradigma de economia. Então, no meu caso, eu fiquei pensando onde que a gente pode começar a pensar em movimentar essa engrenagem toda de uma forma que a gente possa gerar esse impacto social e econômico, né? E eu vi, dentro da minha atuação, né, como consultora, palestrante e atuante na gestão pública, que uma das propostas de começo pode ser pelos setores criativos, né? Aí eu acho que cada um fala um pouquinho de como foi instigado a colocar o seu, né? Então eu vejo que como esses setores eles já têm essa facilidade de lidar com o processo criativo, eles são um ponto de partida interessante para a gente começar a desenvolver programas de desenvolvimento social e cultural gerando impactos, né? E aí eu acho que é legal cada um falar, né, o que inspirou, né? Então, o que me inspirou foi isso, tentar mostrar para a própria classe dos setores criativos que ainda não estava entendendo muito bem o potencial que eles têm, né? Que é muito grande, é gigantesco, né? Então, eu passo a palavra para... Rose. Rose. Eu me voluntariei. Eu acho que, assim, na verdade, foi uma construção tão bonita, porque quando a gente jogou lá no grupo do WhatsApp, que a gente estava com vontade de fazer um livro, quem levantava o dedo, quem queria, quem estava afim, que preenchesse, a gente chegou a criar um formulário, onde a pessoa preencheria o nome, contato, enfim, e sobre o que ela gostaria de falar. Formulário e tiveram, né, a coragem, vontade, enfim, de estar junto, sugeriram os temas que gostariam de escrever. Então, acho que num primeiro momento foi assim, né, e a gente acabou construindo um medo que a gente tinha talvez no início é de que os assuntos não tivessem um alinhamento, ou que a gente não tivesse uma linha mestra central. Mas a partir a gente fez uma primeira reunião, onde a gente acabou alinhando isso, né? Que o mote teria o que a gente escrevesse, seja lá o que fosse que a gente fosse escrever, técnico ou não, experiência ou não, enfim, que tivesse como eixo principal, claro, obviamente, a criatividade, e que fosse uma transmissão de um conhecimento para esse momento pandemia, que pudesse servir de alento para quem está em casa, para quem está perdido, para quem quer ser instigado, para quem tem alguma curiosidade, pensando talvez num pós-pandemia ou não. Mas eu acho que foi um pouco por aí que a gente, ou cada um, foi indo. E aí, quando me veio depois dessa reunião, eu falei, gente, sobre o que eu vou escrever, né? Poderia escrever por tanta coisa. E aí foi que eu decidi compartilhar aí uma coisa minha, a minha experiência ao longo da minha vida e como eu fui a privilegiada de ter acompanhado toda a evolução recente da tecnologia, desde o aparelho do fax até antes do telex, até a realidade virtual de hoje. Eu me sinto muito privilegiada por ter realmente vivenciado e experienciado, não é de ter lido num livro, ou ter visto uma figura, ou ter visto um vídeo no YouTube, ou assistido um filme. Eu vivenciei, né, a experiência, e é um pouco isso que eu conto no livro, né, como essa transformação tecnológica foi impactando a minha vida, e como é que eu usei ela, porque eu poderia ter ficado parada no tempo e não ter aprendido nada com isso, né? Então, é isso que eu quero provocar, que o outro perceba, né? Que você que vai ler o livro perceba que a evolução do mundo continua, não parou, e temos muitas outras novidades chegando por aí. A tecnologia nos coloca à disposição milhões de equipamentos. Hoje a gente tem a inteligência artificial ajudando a decisões de vacina, não vacina para Covid. Então, até que ponto a nossa vida está sendo impactada por tudo que está sendo colocado à nossa disposição? E a gente, nesse momento de pandemia, a gente foi obrigado a sair de um mundo presencial,
né, para o mundo digital, e assim, a gente foi jogado no mundo digital. Quem já vinha experienciando conseguiu fazer isso com mais tranquilidade, mas quem não, né, foi jogado de repente, teve que absorver um monte de informação e administrar um monte de equipamento e máquina de uma hora para outra. Então, que a gente absorva e aprenda com isso. Então, foi um pouco essa minha experiência que eu quis colocar. E eu acho que serve para qualquer um em qualquer tempo. É isso, Dani. O Décio e o Simão também queriam comentar, né? Acho bacana todo mundo complementando. Uhum. Ok, bom, no meu caso, Bela Torquato, né? A minha decisão do conteúdo foi baseada em duas propostas. A primeira é percebendo que, com a crise, com a pandemia, a solução está nos pequenos territórios, nos pequenos municípios. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, e mais de 90% são municípios com menos de 50 mil habitantes, e é a realidade onde eu atuo, né? Quando a gente trabalha desenvolvimento de cidades criativas, territórios criativos, distritos criativos, a gente percebe que nos pequenos municípios essa resposta vem de forma mais rápida, impactante, e que gera resultado, né? E de uma forma, assim, relativamente independente de Estado e de União, no município de eleições. Então, quando eu trago o texto da criatividade, a geografia da criatividade, é para provocar em todo mundo que lê, que cobrem, né, dos seus candidatos a prefeitos e candidatos a vereadores, que insiram na pauta a questão da cidade criativa, do território criativo, da economia criativa. Então, ele joga, né, nesse momento oportuno, essas duas questões, da pandemia e das eleições, e foi esse o meu motivo da escolha do conteúdo. Obrigado pela pergunta aí, Bela. Silvio e Simão, que queriam comentar. Simão, você ainda quer comentar também? Posso falar? Claro, vai lá. Vamos lá. Então, eu acho que eu tenho um entendimento que hoje quem está vivo vive economia criativa, né? Às vezes eu faço reunião de captação para os meus projetos, e uma vez eu fiz captação com uma empresa que é uma indústria 1.0, né, que todo mundo usa em casa, que são, enfim, que produz papel higiênico e lenços de papel. E aí ela falou, mas eu não tenho nada a ver com economia criativa, não tem link com o teu festival. E eu falei assim, cara, por que você vende tão bem se tem 40 marcas na gôndola do supermercado? Você vende bem o seu produto porque alguém da economia criativa fez uma arte bacana, fez uma locução legal da sua propaganda, criou um slogan, né? Então, se você vive, se você usa uma roupa, foi alguém de moda que fez isso, alguém que estudou só para fazer isso. Se você dirige um carro, você está dirigindo design. Se você assiste televisão, ou vê filme, ou lê gibi, ou livros, não importa, alguém da economia criativa estava ali por trás, alguém da economia da cultura. Então, quando alguém me fala, eu não sei o que é economia criativa, eu dou esses exemplos que são táteis, né? São fáceis das pessoas entenderem. Então, eu acho que esse foi um momento muito gostoso da gente poder mostrar para todo mundo que todo mundo já vive economia criativa. A economia criativa hoje é a economia que mais cresce e mais abarca a todos, de uma forma democrática, natural e orgânica. Então, até por isso que eu brinco muito que o Pixel Show é para qualquer pessoa, não é só para o cara que curte arte, design, tecnologia, inovação, etc. Se você tem interesse em ser mais criativo, vem buscar informação, vai beber em fontes de confiança, né? Tem muita coisa boa. O Brasil tem muita coisa boa. Até por isso, por exemplo, no festival a gente coloca pelo menos 50% do conteúdo de brasileiros, né? Até para também quebrar aquele conceito do vira-lata, né? Nós não somos vira-latas, nós somos muito bons no que nós fazemos. Cada um de nós sabe como fazer bem e sabe como melhorar o que faz. Então, não só nós, como aos outros. E eu acho que isso, nesse time aqui que está junto, foi espetacular, porque um foi melhorando o que o outro fez. E, pessoal, pode ser balela, você pode pensar o que você quiser, mas juntos somos mais fortes e melhores. Passo a palavra para quem que era? Para o Décio? Para o Silvio? Agora me perdi. Silvio vai tocar agora. Vai lá, Silvio. Simão, eu acho que juntos também somos bem mais criativos. Você deve concordar comigo, né? E
Assim, é muito interessante a gente estar tratando disso nesse momento, num momento tão sério, talvez um momento tão único. Torçamos que a gente nunca mais passe por uma situação dessas, já que a última vez foi há 100 anos atrás, né? Então tem boa chance aí que a gente consiga se salvar, né? E aí, para isso também a criatividade. Me chamou muita atenção nos primeiros momentos, assim, em que os políticos iam na televisão, cada um com um discurso diferente, mas havia algo em comum, que era um problema. Nós tínhamos um problema em comum. E alguns já chamavam, precisamos ser criativos. E aí, como é que a gente faz? E aí, eu me dei conta, e aí conversando com os meus orientandos, aliás, eu estou em Porto Alegre, sou professor em São Paulo, tenho orientandos em Santa Catarina, tenho orientandos no Mato Grosso e São Paulo também, e alguns estão aqui agora assistindo, mando um oi para eles, né? Mando um oi para a mãe e pai também, né? Mas eu gostaria, assim, de lembrar que antes da criatividade a gente precisa ter boas ideias, porque nem sempre a gente tem boas ideias, às vezes a gente... Então, saber escolher quais são as boas ideias, mas tem algo que vem antes, que é o problema. A gente parte do problema. Toda vez que a gente enfrenta um problema, a gente está buscando, em algum momento da nossa cognição, das nossas memórias, algumas alternativas para que a gente possa gerar novas soluções. E é nesse caminho que todos precisam. Eu acho que o Simão fez essa conexão com o mundo que a gente vive. Isso é muito importante a gente entender que esse livro ele tem esse olhar de proporcionar um entendimento da criatividade como algo que permeia a sociedade e é o que nos distingue de outras espécies. Então, esse capítulo que eu trabalhei é em cima daquilo que eu tenho pesquisado, né? E de certa forma, ele fazer essa conversa com a sociedade através desse trabalho maravilhoso e colaborativo que a gente construiu junto. Passo a palavra para quem agora, Dani? Vanessa, né? Bom, eu só queria complementar ali a questão que a Bela colocou, é que eu acho que teve uma coisa que ficou bem clara aqui nesse grupo, né? Eu, claro que assim como o Silvio, também escrevi muito sobre o que eu pesquiso, né? Mas uma coisa que ficou para mim muito clara desde o início é que a gente teve, além de uma fluidez, a gente teve uma permissão. A gente em nenhum momento disse, este tema não pode, ou temos que todos escrever, né, respondendo alguma pergunta ou direcionando para alguma coisa. E tanto que deu muito medo, e aí eu lembro da fala do Silvio antes, né, de temos tudo isso aqui, né, como é que a gente costura tudo isso? Parece que nada flui, nada tá junto, parece que não tá coeso. E aí eu acho que teve a pérola, assim, que aconteceu, eu acho que é mais do que a gente está escrevendo, não é? Acho que a grande pérola, assim, do livro foi a costura que os meninos fizeram na parte gráfica, né? Que aquilo, quando a gente recebeu, pelo menos, e eu nunca me esqueço, que o primeiro capítulo foi da Dani, e que daí todo mundo disse, não, nós queremos todo mundo ver o nosso, porque aquilo ficou tão bem construído, né? E eu acho que isso foi um grande ganho, assim, porque além dessa fluidez, a gente conseguiu unir com coisas que a gente no dia a dia vê, né? Que a gente fala tanto do capital criativo, que nem o Simon trouxe ali a questão, né, da criatividade no dia a dia, também das organizações. Então, a gente pôde trazer isso também para o livro. Então, não ficou simplesmente só um livro, é um livro que, se tu olhar nas imagens, também conta uma história. Então, eu acho que a grande palavra também é essa questão da fluidez. E é isso aí, Dani, contigo. É isso mesmo. E vale comentar que deu muito trabalho, né? Então, na verdade, a gente fez várias reuniões, acho que nem a gente imaginava, assim, né? A gente sabia que ia dar trabalho escrever, cada um escreveu o seu capítulo, mas é isso, né? E a gente eu queria destacar muito o quão democrático foi esse processo, porque a gente fez tudo muito junto, tudo era se todo mundo aceitasse, se todo mundo topasse,
tudo, até vai ter Libras, não vai ter Libras na live, vai ter, vamos fazer, não vamos fazer, como fazer o ISBN, cada um ficou também com uma tarefa a mais, quer dizer, além de escrever o seu artigo, a Vanessa e a Helga ajudaram na comunicação, a Rose cuidou do ISBN, enfim, cada um foi ali também pegando mais algum pedacinho de responsabilidade e tocando, para tocar adiante, para que isso chegasse hoje aqui, nesse momento. Então, eu acho que isso fez com que a gente acabasse se costurando, né? E trazendo, obviamente, a gente tinha um tema em comum, né? Que definido desde o início, mas a gente foi também costurando e se aproximando afetivamente também, como comentou, acho que foi o Décio que falou também, né? Dessa aproximação que houve entre nós. Acho que aqui agora a gente tem um grupo de amigos, né? Gente, a gente já está se aproximando aí de 1h30 de live, né, de conversa, a gente não tem mais perguntas, eu vou aproveitar então para contar quem mais está aí nos bastidores e nos ajudou. Então a gente teve uma ajuda preciosa da Valéria Martins, com várias revisões, e também ela que fez a nossa introdução do livro, fazendo justamente, lendo tudo, já que ela leu tudo para revisar, ela acabou fazendo essa costura para a gente também. O Diego Oliveira, né, no design aí, junto com o Adriel, ele já foi citado aqui, mas acho importante. Vale lembrar de novo do Kia Salah, que tem um texto e que não está aqui. Os nossos técnicos, que vocês não estão vendo, mas estão aqui por trás, nos bastidores, nos ajudando a botar essa live de pé, o Guilherme e o Pablo. Super obrigada. Um agradecimento super especial para o Moésio Américo, que é o nosso tradutor de Libras, que está aí sofrendo, né, Moésio? Porque essa turma fala rápido, saiu todo mundo correndo, você fica aí doido correndo atrás. Muito obrigada, Moésio. Queria agradecer também a Luciana Nascimento, minha parceira no Cultura e Mercado. Lu me ajuda nas comunicações, nas postagens do Cultura e Mercado, tá também aí nos bastidores, é o braço direito e esquerdo para que as coisas funcionem, né? Então, vale lembrar que os contatos de todos nós, já que a gente não vai ter tempo para mais perguntas e para continuar esse bate-papo, né? Que bem que merecia mesmo uma caipirinha aí, a gente esticaria o papo facilmente. Vale lembrar que os contatos de todo mundo estão no final de cada capítulo, então tem como vocês nos conhecerem, nos contactarem, né, via LinkedIn, via redes, cada um dos autores colocou, o seu contato para que vocês possam entrar em contato com todos nós. Vai ser um prazer esticar essa conversa. Tem um outro comentário aqui também da Bela, muito legal, na verdade tem vários elogios, comentários. Queria agradecer muito a quem entrou aqui na live, participou, ajudou a gente a enriquecer esse momento, que eu acho que, mesmo que não viesse ninguém, a gente ia estar super feliz entre nós aqui, confraternizando e lançando o livro, né? E tem um montão de gente legal aqui participando, amigos do grupo, amigos de cada um, parentes, familiares, a gente sabe que está todo mundo aí, estamos vendo. A Bela fez um comentário que eu vou reproduzir aqui, que acho que resume um pouco tudo que o pessoal está comentando. Muitos parabéns, agradecimentos pela oportunidade, falando dos compartilhamentos e tal, e a Bela comentou que o que ela percebe é que a gente conseguiu tangibilizar a criatividade com essa diversidade de experiências, e também nos parabeniza. A gente está realmente muito feliz e muito grato por essa realização. Hoje é um dia de comemoração. A gente espera que vocês gostem do livro. Se também não gostarem, façam seus comentários, contribuam. Quem sabe esse grupo continua aí inventando mais, fazendo outras edições. Já fica aqui a próxima provocação e quem sabe alguns de vocês vêm nos ajudar a fazer outros livros. Por que não? Agora a gente já viu que é possível. Dá um trabalhinho, mas é super possível, é super viável, e a ideia é colaborar com um montão de gente. Por isso, o Cultura e Mercado fica muito feliz de receber esse livro que é de todos nós,
que é tão colaborativo, mas tem muito a ver com a missão do Cultura e Mercado, que é essa, de compartilhar informação e conhecimento. Então, para a gente é um prazer enorme receber esse livro aqui. Queridos amigos, obrigada por essa missão, por aceitarem, por toparem esse desafio. Alguém quer comentar, dar um beijo aí de despedida, um tchau, abram seus microfones, vamos deixar o Guilherme da técnica doido, abram todos os seus microfones, deem aí um tchau. Um beijo. Tchau. Salve a criatividade salva. Isso aí. Salve a criatividade. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Até mais.